Nosso devocional de hoje a gente vai falar de algo muito importante. Quando a gente entende que é filho, a gente entende quem é o nosso pai, e por ter essa identidade de filho, nós entendemos quem nós somos e aonde nós estamos firmados. E o versículo que a gente vai usar vai ser dois. Vai ser 1 João 5 e versículo 1 e João 1,12. 1 João 5,1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Isso fala de que em Cristo Jesus nós fomos gerados. Em Deus nós fomos gerados. Então a nossa identidade, quem nós somos, vem a partir da onde nós fomos gerados, feitos, criados, nascidos. E a Bíblia fala que nós fomos criados, feitos, gerados e nascidos de Deus, de Jesus. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas, ele, através de Jesus, ele olhou para Jesus e viu cada um de nós sendo formado a partir de quem Cristo é. Ou seja, a nossa origem, o início de todas as coisas na nossa vida está em Cristo. E a Bíblia fala que ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o início de tudo. Tudo começou por ele e através dele. Nada do que foi feito não foi feito sem antes começar em Cristo, sem antes começar em Jesus. Então, nós entendemos que nós somos filhos de Deus, gerados em Cristo Jesus, para que a gente possa entender e refletir essa filiação. Então, antes de nós sermos qualquer coisa, antes de sermos pastores, bispos, apóstolos, profetas e sermos empresários, estudantes ou qualquer outra coisa, nós primeiro entendemos que nós somos filhos de Deus, criados, formados e gerados por Ele. E o outro texto, que está em João 1,12, diz assim: mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. O simples fato de nós reconhecermos que Jesus, ele é nosso Senhor, nosso Salvador, e nós o recebemos, ele em nossas vidas, nós já temos a noção de que em Cristo nós somos feitos e temos o poder de se tornar e de se materializar e se manifestar como filhos de Deus. E isso fala que nós fomos gerados por Deus e a nossa herança está em Cristo. E isso nos lembra que nós não somos qualquer um. Quando nós temos um entendimento e nós mudamos a percepção de como nós vemos as coisas, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós somos, nós passamos a viver entendendo que nós somos filhos de Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos criados e feitos por ele. Nós temos as características dele e nós somos filhos de Deus. Antes de qualquer título, antes de qualquer diploma, antes de qualquer status social, antes de qualquer coisa que nós possamos achar que somos, nós somos, primeiro, filhos de Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, tudo muda à nossa volta. Nós não somos qualquer um. Nós não somos o que as pessoas dizem, nós não somos os ambientes que nós frequentamos, nós não somos o sistema ao qual nós estamos, nós não somos as coisas que dão errado em nossas vidas, nós somos filhos de Deus. E todo aquele que está em Deus foi feito para dar certo, foi feito para que a vida seja próspera, para que a vida seja transformada, para que a vida seja alegre, para que a vida seja em paz, para que mesmo que em meias situações nós venhamos ser não aquilo que as circunstâncias ou situações ou dificuldades diz, mas somos filhos de Deus e por sermos filhos dele nós temos uma pátria celestial, nós somos príncipes e princesas, nós vivemos a partir de um reino onde nós somos participantes desse reino como príncipe. Assim é a nossa vida, assim é quem nós somos, filhos de Deus. Então, se alguém tenta nos diminuir, ou se alguém nos lança uma palavra que diz que nós não somos isso, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, a Bíblia deixa muito clara que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus é entender que tem um reino e que o nosso Pai é um rei e que esse reino que ele possui também faz parte de nós e também somos
partes e donos também desse rei, pela herança constituída pelo nosso Pai, que é o Rei de todas as coisas. E isso fala de que nós temos o poder e a autoridade de, assim como filhos de Deus, manifestar a presença, o reino, o favor e a graça de Deus sobre a terra através das nossas vidas. A Bíblia fala que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos ruios, dos filhos maduros de Deus. Ou seja, a criação, todas as coisas nessa terra, para todos aqueles que não conhecem Jesus, aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque só os filhos de Deus maduros podem manifestar e revelar quem Deus é, e o seu reino, o seu poder, a sua justiça, o seu favor e tudo aquilo que Deus é através de cada um de nós. Porque somente os filhos podem representar os pais. Somente os filhos são representantes legais, são representantes sanguíneos e são representantes de uma herança a qual está instituída para cada um de nós. Porque somente os pais podem passar uma herança para os filhos. Somente os pais podem dar aos seus filhos aquilo que é bom, aquilo que eles precisam e aquilo que é necessário para que eles vivam, cresçam e sejam fortalecidos e também revelem quem são. Você quer ver se um pai é bom? Olhe para os seus filhos. Porque a árvore, você só sabe se ela é boa através dos seus frutos. E os frutos de um pai são os seus filhos. Os frutos de Deus e a revelação de quem Deus é são através dos filhos e daqueles que entendem quem são filhos. Porque quando você entende que você é filho, você não anda mais por aí perdido como se fosse qualquer um. Você anda entendido de quem você é e daquilo que você carrega, de quem você faz parte, da onde você veio, quem é o seu pai. E quando você tem um pai, você tem um destino. Quando você tem um pai, você tem uma identidade revelada. Quando você tem um pai, você descobre qual é o seu propósito, sua missão, seu chamado. Porque o papel do pai é revelar, através dele, tudo aquilo que está disponível para o filho ser, tudo aquilo que está disponível para o filho ter e tudo aquilo que está disponível para o filho conquistar, todo o potencial que ele tem. E isso fala que nós entendemos quem nós somos através de um pai. Porque somente a paternidade de Cristo revela aquilo que nós somos. E o mundo hoje carece de pais presentes, porque tem muitos pais que moram na mesma casa, mas não são presentes. Tem muitos filhos que foram abandonados pelos seus pais. Tem muitos pais, muitos filhos que não moram com seus pais porque houve uma separação. E isso fala de que se hoje a nossa juventude, as pessoas desse mundo, até os adultos, eles vivem de uma maneira totalmente desconfiguradas, é porque não houve uma raiz paterna. Porque é a paternidade que define quem o filho é, estrutura um filho e também o direciona, o encaminha e o fortalece. Então, quando nós entendemos que Cristo é o nosso Pai, 90% dos nossos traumas de infância é mudado. 90% da maneira que nós pensamos é moldada. Porque os outros 10% é o quanto eu acredito nisso e o quanto eu quero viver entendido de que eu sou um filho de um Deus vivo e todo-poderoso. E que Ele me fez, Ele me criou e Ele me gerou. Porque a Bíblia fala em Jeremias que Ele nos teceu e nos fez no ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu quando mais ninguém nos escolheria. Ele nos formou, Ele pensou em nós. Fomos gerados, tecidos e formados por Ele. E aí nós entendemos que quando um pai ele faz um filho, ele faz porque ele tem um desejo de se relacionar com Ele. E quando nós nos relacionamos com Deus, não como servos, mas como filhos, nós entendemos que tudo aquilo que o Pai conquistou para nós está disponível para que a gente possa acessar. Quer ver um exemplo disso? Vamos dizer que você mora e já morou na casa dos seus pais ou na casa daqueles que te criaram. E aí você está com fome. Você não vai ficar pedindo, pai, posso abrir a geladeira? Pai, posso abrir o armário? Pai, posso mexer no fogão? Não. Quando você é filho, você entende que você tem livre acesso a todas as coisas que o pai conquistou e a tudo aquilo que o pai comprou e tudo aquilo que o pai disponibilizou para você. Isso fala que você, quando está com fome, você abre a geladeira, você abre o armário, você tem acesso a essas coisas. E isso fala de viver exatamente entendido de que você é um filho e não
um servo. Porque um servo, tudo ele pede para o seu senhor, para que o seu senhor possa dar, se ele quiser, e possa apresentar para ele algumas coisas. Então ele fala, posso comer, posso beber, posso fazer. Então a mentalidade é, só faço se me for permitido. E ele não tem o livre acesso como um filho, ele não pode entrar na casa, ele não pode abrir a geladeira, ele não pode abrir o armário, ele não pode pegar as coisas sem o seu senhor mandar. Mas quando você é filho, você entende que já está disponível e você acessa. Porque a Bíblia fala assim, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais se um filho lhe pedir uma pedra, por acaso você dará um pão? Ou se um filho te pedir um peixe, por acaso você o dará uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está acima de todas as coisas, podem dar para vocês. Isso fala exatamente que nós, como filhos de Deus, temos um acesso a qual nenhum ser humano, mesmo sendo ruim, pode dar esse acesso aos seus filhos ou pode disponibilizar coisas boas aos seus filhos como Deus pode disponibilizar. Quando se tem acesso, você pode entrar, quando você é filho, você pode entrar e sair da presença de Deus. Você pode entrar e sair na presença dele e viver algo extraordinário e algo diferente. Porque você começa a entender que você tem total acesso ao Pai, total acesso à intimidade, total acesso ao favor, total acesso à graça, total acesso a quem o Pai é. E isso faz com que tudo mude na sua vida. Tudo seja transformado. Um exemplo disso é uma história que um rapaz, um repórter estava doido para entrevistar um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E ele tentou por vários meios entrar na Casa Branca. E por muitos motivos ele não conseguiu. A segurança o barrou, tinha outros repórteres tentando entrevistar ele e nada conseguiu. Só que ele tinha um tempo atrás feito uma boa ação para um jovem. Só que esse jovem, ele não sabia quem era esse jovem. E aí ele viu esse jovem brincando no quintal ali da Casa Branca, bem na parte do gramado. E aí esse jovem foi, o cumprimentou e perguntou, por que você está triste? Aí o repórter respondeu, porque eu estou querendo cobrir uma matéria com o presidente, mas eu não consigo entrar. Há muita gente, há muitos outros repórteres, a segurança não deixa e eu não tenho acesso. E aí esse jovem falou, eu tenho um lugar que eu acho que eu consigo te ajudar a entrar. E aí eles entraram por um outro lado, esse jovem levou ele, e aí ele viu que o jovem passou pelos seguranças e ninguém o barrou. O jovem passou por várias salas e ninguém o barrou. E aí o jovem abre a porta direto no salão oval, onde está Abraham Lincoln, e eles entram. E aí o repórter perguntou, nossa, nós passamos por vários seguranças, por várias salas e ninguém o barrou. Estranho, né? Ninguém nos parar. E aí esse jovem respondeu, porque o presidente é o meu pai. Então isso nos faz lembrar que os filhos têm acesso ao pai sem interrupções, sem barreiras e sem intermediações. Eles acessam o pai porque o caminho está disponível apenas para quem é filho. Quem não é filho, ele sempre tem a mentalidade de servo e não consegue andar, não consegue enxergar e não consegue chegar porque é barrado. Mas quem é filho, o livre acesso está liberado. Está tudo disponível, não há barreiras. Então ser filho de Deus é entender que você tem livre acesso a Ele. E quando você tem essa identidade de que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para refletir quem Ele é, que você foi gerado e se tornou filho dele, você tem total acesso para chegar ao seu Pai, para andar, falar e estar com Ele em todo tempo, em todo momento. Então, uma identidade firmada em Deus é saber que você é filho de Deus.